Hi, how are you? Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a preparação para a sua viagem. Depois que você definir o lugar que você vai, um dos pontos mais importantes é o visto. Você precisa colocar algumas informações importantes nele. Muitas vezes você precisa preencher um formulário na internet antes mesmo da entrevista. Algumas informações que você precisa preencher precisam estar idênticas ao seu passaporte, como é o caso do nome e o sobrenome. Deixe o passaporte do lado quando você for preencher para comparar essas informações, para não ter nenhum erro, até porque você vai precisar do número do passaporte também. Eu vou falar o vocabulário e o que você precisa preencher em quase todos os vistos e também em um papelzinho que você recebe no avião quando você vai entrar na alfândega, quando você vai entrar no país. É um formulário que você preenche para dizer se você tem alguma coisa a mais com você ou não, se você está ultrapassando o limite do que é esperado para aquele país. Então vamos lá? Eu vou conversar e vou falar o vocabulário parte por parte do que você precisa preencher. A primeira coisa é o name, é o seu nome. A segunda parte é o seu surname ou sobrenome. Em alguns casos você precisa preencher o full name, que é o seu nome completo. Depois disso tem a sua nationality, que é a sua nacionalidade. No nosso caso, Brasília, brasileira. Depois disso, você tem que preencher birth date, que é a sua data de aniversário. Em muitos casos, você vai preencher ao contrário. Como ao contrário, Pamela? O mês vai antes do dia. Depois disso, você precisa colocar o seu address, que é o seu endereço, indicando o país de origem. Depois, você precisa colocar passport number, que é o número do seu passaporte. A phone number, o seu número de telefone. Em alguns casos, você também precisa colocar o address do lugar que você vai ficar no país. Então, isso é bem importante, porque em alguns casos o visto sempre vai solicitar isso. Tem algumas perguntas que eles fazem normalmente quando você está entrando no país ou até na sua entrevista para o visto. É muito importante que você responda como que é a verdade, é a realidade dessas perguntas. Até porque senão você vai acabar se confundindo. Então, se você já foi para esse país ou se você já teve um visto negado para esse país. Vou dar um exemplo dessas perguntas em inglês. Have you ever been in the US? Have you ever been in England? Se você já esteve nesses lugares. Ou have you ever been refused a visa? Se você já teve um visto negado para esse país. É muito legal você ir olhando todas as perguntas e pensando quais são as respostas, até porque você precisa falar elas. Normalmente, se você chegar numa entrevista e falar assim, I don't speak English, please speak in Portuguese. Vamos repetir essa parte? I don't speak in English, please speak in Portuguese. A pessoa vai falar na boa, não tem problema. Hoje em dia no Brasil, quando você vai tirar um visto e fala desse jeito, tá super bem. Caso você, ainda assim, na hora da alfândega, porque aquele momento de tensão, de emoção, você não se sinta tão segura, eu também vou deixar um arquivo, uma carta que você pode entregar na alfândega. Às vezes a gente, quando tá passando pela alfândega, a gente fica super nervosa e acaba esquecendo tudo mesmo. E nesse arquivo você vai preencher só com seus dados, explicando por que você está naquele país, para fazer turismo, para fazer compras. Uma outra dica muito legal é você imprimir todos os seus documentos, incluindo reserva do lugar que você vai ficar, o seu passaporte autenticado, endereços, telefone do consulado, endereço do consulado, todas as informações mais importantes e colocar todas elas juntas. Eu gosto de encadernar, elas podem ser super importantes para você ao longo da viagem, principalmente se acontecer algum acidente, por exemplo, se o seu passaporte for danificado. Teve um caso que eu conheço que a pessoa teve o passaporte danificado e por causa do passaporte autenticado que ela tinha levado, foi no consulado e foi bem mais simples para conseguir outro. Então, essas são as dicas desse vídeo. Espero que você tenha aproveitado. Volta lá no vídeo de frase SOS para você praticar um pouquinho mais. E vamos que vamos. Um beijo e até o próximo vídeo.